Olá, meu nome é Bruno Aurélio, sou professor de Literatura e Língua Portuguesa aqui da cidade de Guarapuava, estado do Paraná. Hoje, nossa aula sobre função da linguagem. Essa aula ela é aplicada com uma metodologia para o segundo ano do ensino médio, tá certo? Funções da linguagem foi criada por um linguista chamado Roman Jakobson, um dos linguistas mais importantes do século XX. Ele criou a teoria da comunicação, que consiste basicamente em entender a linguagem em emissor, receptor, canal, mensagem e assim por diante. Hoje nós vamos entender então as funções da linguagem e a sua classificação, tá certo? Podemos entender a função da linguagem basicamente como qual é a intenção do falante. Essa é a pergunta que nós devemos fazer, tá certo? As funções da linguagem elas são divididas em 6 categorias, vamos chamar assim, né? Conforme a intenção do enunciador da mensagem, tá certo? Não importa a ordem, né? Mas vamos entender aqui o primeiro, que é a função referencial. Essa função, ela é bastante objetiva, direta e consiste basicamente num referente. Isso quer dizer, né, em enviar a mensagem sobre um estado do mundo, né? Essa função a gente pode encontrar ela bastante dentro dos artigos, né? Numa bula de remédio, por exemplo, em que a mensagem ela é direta, né? É objetiva, né? Nós temos aqui também a função emotiva. Acontece quando o enunciador da mensagem ele se coloca sobre a mensagem. A gente pode pensar, por exemplo, dentro de uma reportagem, né, algum acontecimento extraordinário em que o repórter ele se emociona e ele se coloca, né, na frente da mensagem, que deveria ser referencial, deveria ser objetiva, mas ele se emociona, né? Logo torna-se subjetiva, tá certo? Nós temos aqui também a função poética. Essa função ela é mais artística, né? A gente pode pensar, por exemplo, os poemas que têm suas estruturas métricas, tem palavras que rimam, né? Tem, enfim, uma série de características em que, né, define o poema, né? A musicalidade, de repente, a multissignificação das palavras, enfim, a função poética, que ela é bastante multissignificativa. Vamos pensar que aqui na função referencial, né, um artigo científico, uma bula de remédio, um manual de geladeira, a linguagem ela é objetiva, direta. Aqui na função poética, ela já é mais subjetiva, né, e artística. Tem um uso peculiar das palavras, tá certo? A literatura, né, por si só, né, a poesia, enfim. Nós temos aqui também a função fática. Essa função ela é usada quando nós queremos ou precisamos estabelecer a comunicação com o receptor da mensagem, certo? Por exemplo, quando no telefone nós dizemos alô, basicamente nós estamos tentando saber quem está do outro lado da linha, tá certo?
Estamos tentando estabelecer uma comunicação, né? Saber quem que está no outro lado da linha, né? Quando a gente está na fila do banco, por exemplo, a gente pode falar assim: nossa, essa fila não anda, né? Você não quer informar que a fila não anda. A intenção que você tem é de repente, iniciar uma conversa com uma pessoa, né? Temos aí, então, a função fática, tá certo? Posteriormente, nós temos aqui a função conativa, também chamada de função conotativa. Ela é usada principalmente dentro dos meios de comunicação comercial para convencer o leitor sobre alguma coisa, né? Se a gente anda na rua, a gente vê um banner gigante ali de uma loja, né? Compre essa geladeira, né? Use essa marca, vista essa roupa, aquela propaganda do batom, né? Coma batom, né? E assim por diante. Uma característica muito importante da função conativa é que ela tem verbos no imperativo, usado justamente para convencer, né? A linguagem comercial ela é feita para convencer, né? Então a função conativa ela é bastante forte nesse sentido, né? Então aqui agora a nossa última função da linguagem, que é a função metalinguística, né? Ou quando se fala de metalinguagem, né? A função metalinguística basicamente é uma linguagem que fala sobre a outra linguagem. Por exemplo, quando nós fazemos uma fotografia de outras fotografias, né? É uma linguagem, a fotografia, que fala sobre a própria linguagem. Por exemplo, agora eu estou aqui dando aula de língua portuguesa, né? E eu estou usando a linguagem língua portuguesa para falar da linguagem, né? Então é uma linguagem que fala sobre si mesma, né? O dicionário, né, é cheio de palavras, né? Metalinguagem. Se a gente assiste a um filme e esse filme ele trata um documentário sobre o cinema, é uma linguagem, né, cinematográfica que fala sobre si mesma, né? Então, desse modo, nós podemos entender a função metalinguística, tá certo? Eu espero que todos tenham entendido aqui as funções da linguagem de Jacobson. Eu fico por aqui, um forte abraço.